você a sair em uma disputa para a Assembleia Legislativa, não para deputado federal, por exemplo? Onde que se chegou a esse consenso da candidatura a deputado estadual? Primeiro porque a gente foi convidado, né, Júnior? A gente foi convidado para poder sair candidato pelo meu partido, pelo PPS, e por um grupo de pessoas, um grupo de políticos da nossa cidade, da nossa região, e por diversos partidos políticos, né? Hoje a gente tem uma ampla aliança, uma ampla união, que é inédita nos últimos 20 anos aqui na cidade de Botucatu, que são 16 partidos que nos apoiam. O prefeito João Cury nos apoia, né? Temos 11 vereadores na Câmara Municipal, 7 estão com a gente, né? Algo inédito nesses últimos 20 anos. Diversas lideranças religiosas, tanto da comunidade católica como da comunidade evangélica. Então a gente foi discutindo muito isso há 2 anos atrás, logo depois da reeleição do prefeito João Cury, quando eu recebi o convite do partido para que a gente pudesse ser candidato a deputado estadual. E quando esse grupo de pessoas que discutem a política de Botucatu, que fazem o processo político em Botucatu, encabeçado, né, capitaneado pelo prefeito João Cury, também entendeu que era necessário aumentar a nossa representatividade, a nossa força política em nível estadual. E foi assim que nasceu essa candidatura, né, através dessas ideias, através desse grupo político, que se reuniu e se uniu depois de 20 anos. E a gente acabou entendendo que realmente era importante a gente ter um deputado estadual. Nós temos aqui na nossa cidade vizinha, né, na cidade de São Manuel, o deputado federal Milton Monte, que representa a região na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal, em Brasília. E a gente não tem há 20 anos que a nossa cidade, a nossa região, tem de forma, né, oficial um deputado estadual que nos represente, que possa fazer essa interlocução, essa conversa com o governador do estado, com o governo do estado de forma geral, os secretários, né? Então foi esse entendimento que a gente teve, que Botucatu precisa de alguém mais próximo aqui, né? Discussões em Brasília são outras, né? São discussões muito maiores, discussões do país, e a gente precisava de alguém mais próximo que fizesse o papel, vamos dizer assim, do vereador do governo do estado. Então, foi esse o bom senso e o consenso desse grupo político para que a gente optasse, então, pela candidatura a deputado estadual. E foi o partido também, o PPS, disponibilizou uma vaga para que a gente pudesse disputar a eleição para a Assembleia. Então, foram esses os motivos que nos levaram a ser candidato a deputado estadual pelo PPS. Por que o PPS e não o PSDB? Da qual o seu irmão é presidente do diretório municipal. Legal, Júnior. Essa pergunta é bom para esclarecer, às vezes, as dúvidas da população. Eu fui filiado ao PSDB de 2004 a 2008, né? Praticamente, na verdade, até o começo de 2009. Quando o João foi disputar a eleição em 2008, todos nós éramos do PSDB, eu, o João, meu irmão, o Jamilzinho, né? O Júnior, que você conhece bem, nós éramos filiados ao PSDB, desde 2004, praticamente, início de 2005. E naquela oportunidade, o João estava saindo candidato a prefeito com o nosso trabalho, né? Eu fazia parte daquele grupo político, como faço até hoje. E nenhum partido político, você lembra muito bem, gostaria de andar com o João naquele momento. Afinal de contas, eram 4 candidatos, o João era o último, com 4% nas pesquisas, e era perfeitamente natural e compreensível que ninguém quisesse estar com a gente, né? E teríamos candidato muito mais forte naquele momento. Inclusive o vice-prefeito na época, 40% nas pesquisas, e ninguém queria caminhar com a gente e participar do nosso projeto. E era importante que a gente tivesse um outro partido que fizesse parte da nossa coligação. Então nós fomos até São Paulo, conversamos com o nosso presidente estadual, né, do PPS, o deputado da Visaia, que colocou o partido à disposição aqui para Botucatu, para que fizesse coligação com o PSDB e com o prefeito João Cury. E pediu para que o partido não fosse um partido de aluguel, para disputar a eleição naquele momento somente, né? E que a gente reestruturasse e reorganizasse o partido em Botucatu e na região. E eu naquele momento disse, olha deputado, nós vamos assumir esse compromisso, né? Contra a vontade, porque meu pai foi fundador do PSDB, o João é candidato pelo PSDB e nós somos do PSDB. Mas nós vamos honrar esse compromisso aqui no Fio de Bigode e a partir do momento que acabar a eleição, em 2009, em janeiro do ano que vem, nós vamos para o partido e vamos fazer esse trabalho todo. E foi aí que eu fui para o PPS, para cumprir um compromisso, para honrar um compromisso com o presidente estadual do partido. Fui muito bem acolhido lá, muito bem recebido. Estou no partido há praticamente 5, quase 6 anos e hoje sou candidato pelo PPS. Qual que é a matemática do seu partido, a matemática da sua equipe para que o senhor seja eleito? Hoje, Júnior, na verdade isso é uma projeção que a gente tem, né, do partido e da coligação. Hoje em torno de 65 mil votos para que a gente faça uma cadeira na Assembleia e eleja um deputado estadual pelo PPS, pela coligação que a gente faz parte hoje. Em torno de 65 mil votos.
para que se chegue a 65 mil votos, existe uma projeção de quantos votos saem aqui de Botucatu? Olha, Júnior, a gente entende que aqui na cidade de Botucatu, nós temos que buscar aproximadamente algo em torno de 35 a 40 mil votos, com certeza. Porque o restante a gente está trabalhando fora, temos esse trabalho em diversas cidades, mais de 250 cidades do estado de São Paulo, isso é cerca de 40% do estado. Um belo trabalho na capital, inclusive essa noite aqui, por volta das 11 horas da noite, a gente está indo para a capital. Amanhã cedo eu participo de alguns compromissos lá no bairro do Capão Redondo e volto, né, um pouco corrido para que a gente chegue aqui a tempo da nossa carreata. E a gente imagina que a gente possa buscar esse Botucatu, e não é nenhuma prepotência da nossa parte, nenhuma arrogância, mas aí a gente imagina que em 2012 o prefeito João Cury teve algo em torno de 38, 39 mil votos. E não que ele vá transferir isso para a gente, porque o voto é muito pessoal. Na verdade, não é porque o Fernando é irmão do João que o João teve 38, 39 mil votos e o Fernando vai ter. Mas acontece que a situação que a gente se encontra hoje, como eu estava te dizendo, são 16 partidos que fazem parte desse trabalho. Quando o João estava candidato à reeleição em 2012, eram 13, 14 partidos. Esses partidos continuam firmes com a gente. Entraram novos partidos fazendo parte desse nosso time. 7 vereadores, o prefeito a nosso favor, a mesma equipe, mesmo aqueles candidatos que não entraram, grande parte dos suplentes, dos candidatos a vereadores de 2012 dessa coligação estão com a gente. Então é o mesmo time, é o mesmo grupo, um grupo vencedor e que deu algo em torno de 40 mil votos para o João Cury na eleição de 2012. Então a gente entende que com o mesmo trabalho, com essa mesma equipe e com essa mesma força de vontade, a gente tem condições, e eu acredito que até mais, Júnior, a gente está sendo muito bem recebido pela população. Muitas pessoas que não votaram no João em 2012 para candidato a prefeito, hoje entendem e têm a consciência de que é necessário um deputado estadual aqui para Botucatu. O senhor considera que uma eventual derrota fosse um fiasco? Em torno de toda essa estrutura que foi montada, em torno até desse tempo que o senhor já vem se colocando, se postulando? Não, não acredito que seja um fiasco. Você sabe que quando a gente entra numa caminhada dessa, quando a gente entra para disputar uma eleição, a gente entra sabendo o seguinte: ou se ganha ou se perde. Não tem empate, né? É 50% de chance de você ganhar e 50% de chance de você perder. E perder é um risco, faz parte do trabalho, né? Eleição nem sempre se ganha, né? Fernando Henrique Cardoso virou presidente do Brasil e perdeu uma eleição para prefeito, para você ter uma ideia, não é verdade? Então isso faz parte da política, faz parte do processo eleitoral, faz parte da eleição. Eu não consideraria um fiasco de forma alguma. Existe o peso de ser o irmão do prefeito ou não? Não, não é peso nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que é muito legal, né, ser filho do Jamil, ex-prefeito de Botucatu, né, ser irmão do João, atual prefeito de Botucatu, para mim é um motivo de muito orgulho, de muito prazer. Existe, claro que existe, o ônus e o bônus de você ser irmão do prefeito. Prefeito, o João, eu sou suspeito para falar, porque a gente é irmão, mas eu tenho certeza que o João fez uma bela, né, uma boa administração para a nossa cidade de Botucatu. Tanto é que foi reeleito, né, com mais votos na segunda vez do que na primeira, né, concorrendo com um prefeito que ficou 8 anos no mandato e tinha uma folha de serviços prestados, um currículo, vamos dizer assim. E a população comparou 4 anos contra 8, né, e acabou optando pelo João, com uma diferença, inclusive, esmagadora de votos na urna. Não é verdade? A população fez a sua escolha há 2 anos atrás. E ser irmão do João é um prazer, é muito bom. Agora, não pode ser só irmão do João. Eu fui me preparar. Faz 2 anos que eu venho me preparando, que eu venho estudando, que eu fui conhecer o Estado, 260 cidades do Estado de São Paulo, 13 regiões, conhecer os problemas, as dificuldades, os desafios, propor propostas e soluções para esses problemas, conhecer as pessoas, as lideranças. Então hoje eu sou irmão do João, sou irmão do prefeito, é um prazer e um orgulho isso. Mas para ser candidato a deputado estadual, você não pode ser só o filho do Jamil, ex-prefeito, e irmão do João, prefeito de Botucatu. Eu fui me preparar, né? 2010, você lembra muito bem, eu fui convidado pelo meu partido, pelo PPS, para ser candidato a deputado estadual. E naquele momento eu não aceitei, porque eu entendi que, primeiro, Botucatu já tinha 4 candidatos. Nós iríamos muito mais desagregar e atrapalhar o processo político aqui na cidade e na região. Nós não ganharíamos a eleição e atrapalharíamos aqueles que estavam no jogo, com chance de ganhar a eleição. Na verdade, o Léo Pagani, vereador, o Milton Flávio, que era suplente e ficou deputado por um período, o próprio Bittar, que era vereador, né? A gente não ia ganhar. E eu também não estava preparado. Já era irmão do João Cury, prefeito, mas eu não estava preparado. Hoje eu me sinto preparado, capacitado para ser um deputado estadual. E lembra que no dia 1º de janeiro de 2009, quando o João Cury tomou posse, ele fez o seu discurso lá no Teatro Municipal, ele citou, lógico, toda a família, mas ele citou em especial o irmão mais novo dele, que ambos discutiam política e ambos eram apaixonados pela política, não que o Júnior não fosse. E na oportunidade ele disse que
talvez você fosse até mais apaixonado que ele pela política. Existia essa disputa em casa de quem gostava mais, quem acompanhava mais o pai? A gente, na verdade, todos nós gostamos de política, né? A gente herdou muito isso do meu pai. E minha mãe também aprendeu a ser política, né? Virou politiqueira, né? Vamos dizer assim, faz política hoje todos os dias, 24 horas por dia. Principalmente no momento das campanhas, com o João, comigo, né? E todos nós, os irmãos, as irmãs, gostamos de política, discutimos política. A gente sempre foi um apaixonado. Talvez eu e o João mais, né? Tanto é que o João disputou a eleição, tá aí como prefeito, e eu estou disputando agora. Né? Mas nunca teve, a gente sempre esteve junto nessa caminhada, né? Disputa que eu disse é disputa boa, né? Sim, disputa, entendi, no bom sentido, mas a gente sempre discutiu muito, né? A gente diverge em algumas coisas, convergimos em grande parte de outros temas, de outros assuntos. Claro que existem divergências, né? O Fernando é o Fernando e o João é o João, né? Mas a gente entende, na maioria dos assuntos, na maioria das discussões, nós pensamos iguais, pensamos na mesma linha, tanto é que fazemos parte do mesmo grupo político. O Milton Flávio, em 2010, logo depois do resultado das urnas, ele deu uma entrevista aqui na Criativa, onde no jargão popular ele chutou o balde, né? Criticou muitas lideranças políticas da cidade, inclusive do próprio PSDB. Em algum momento você conversou com o Milton Flávio? Porque o Milton Flávio não é candidato hoje, não é mais candidato, e era um peso considerável, né, até 2010. Em algum momento você conversou com o Milton Flávio e tentou resolver algumas arestas que ficaram de 2010, não que tenha sido causado por esse grupo, mas pelas lideranças políticas e pelo PSDB, que o Milton Flávio criticou tanto na época? Chegou a conversar, teve uma conversa com o Milton Flávio? Júnior, não. Sinceramente, a gente não teve uma conversa política referente à eleição de 2014 agora, do nosso trabalho, da nossa candidatura. A gente faz muito tempo que eu não vejo o Milton Flávio. Para falar a verdade para você, eu fiquei muito tempo sem vê-lo, né? Vi rapidamente no dia da convenção do PSDB, que oficializou a candidatura do Aécio Neves, um pouco antes do período eleitoral, dos 90 dias. Conversamos muito rapidamente lá no centro, né, de convenções, onde foi a convenção do PSDB, que oficializou o Aécio Neves. Coisa de 2, 3 minutos, a gente se cumprimentou, ele perguntou da caminhada, como é que estava, conversamos um pouquinho. Mas realmente, para a gente poder sentar, fazer uma reunião oficial, de forma, né, oficial, de poder discutir, de falar, isso acabou não acontecendo, porque o Milton Flávio hoje, ele já não participa mais da política do nosso município, da política da nossa região, né, aqui da cidade de Botucatu, das cidades da nossa região. Ele já não tem mais o seu domicílio eleitoral aqui em Botucatu, ele mudou para São Paulo, ele vota em São Paulo hoje, ele é presidente do PSDB municipal da capital. Então, na verdade, ele hoje não faz parte, né, do nosso trabalho aqui de Botucatu e da região. Ele está fora de Botucatu, né, ele não participa das discussões, ele não participa das atividades políticas do PSDB e da política local aqui em Botucatu. Então a gente acabou não tendo, e não foi porque teve problema, porque essa aresta mal amparada de 2006, 2010, porque a gente teve algum tipo de preconceito, algum tipo de problema pessoal com o Milton Flávio. Muito pelo contrário, até porque quando o Milton Flávio fazia política, né, eu nem participava ativamente disso. A primeira vez que ele foi eleito deputado em 94, eu tinha 14 para 15 anos, né, eu nem participava disso. Então eu não tenho problema nenhum com o ex-deputado Milton Flávio. A gente não teve essa conversa mais oficial, pelo fato, simples fato, de ele não estar mais participando das atividades políticas da nossa cidade e da nossa região. O senhor falou que esteve na convenção do Aécio, né? Isso. Em São Paulo. O seu partido, o PPS, ele coliga em âmbito estadual com o PSDB, com o Alckmin, né? Isso. Mas nacionalmente coliga com o PSB da Marina Silva. Isso. O seu irmão, talvez um dos principais coordenadores de campanha, é um dos principais coordenadores de campanha do candidato tucano Aécio Neves. O senhor recebeu o Aécio Neves aqui na cidade de Botucatu. Não fica uma saia justa quando o senhor é um dos principais nomes do PPS e talvez apoie um candidato que não seja Marina Silva? Não, sem problema nenhum. Isso foi totalmente sem problema, né? Isso foi muito bem conversado, muito bem debatido com o PPS, né, em nível estadual e nível nacional, com o nosso presidente estadual da Visaia, com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é um grande companheiro, com o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do partido. Inclusive a gente tem uma dobrada em algumas cidades, trabalhamos juntos, né? Aí eles entenderam o porquê, qual o motivo que nos leva a não estar com o PSB, com o Eduardo Campos naquele momento e com a Marina agora, e sim com o Aécio Neves. Eu disse para eles que se tivesse que caminhar lado a lado na questão nacional com a Marina e com o Eduardo, se essa fosse uma condição do partido para que eu fosse candidato, né, então era melhor que eu não fosse candidato, porque não teria como ser diferente.
Primeiro porque o meu irmão, o João, é coordenador da campanha do Aécio Neves, do PSDB, em todo o interior do estado de São Paulo. Né? E segundo, pela história política do PSDB em Botucatu. Não só pela história política, mas pela história de realizações. Não é verdade? O PSDB para Botucatu e para a região de Botucatu fez muita coisa, em nível estadual, né, em nível federal, na época do Fernando Henrique como presidente, quer dizer, teve todo o apoio. E as relações pessoais, né, muitas vezes as relações pessoais, os contatos, transcendem, estão acima das relações partidárias. Claro que o partido é importante, a gente tem ideologia, a gente tem propostas, a gente tem parceiros dentro do partido, e o partido é uma ferramenta, mas um instrumento para que a gente possa trabalhar e fazer política. Mas a gente também não pode esquecer, né, dos contatos pessoais, das amizades, né, das parcerias. E o Aécio é um grande amigo, se tornou um grande amigo do João e nosso, meu inclusive. Acompanhei ele em várias cidades do interior de São Paulo, não só aqui em Botucatu. Caminhamos juntos, ficamos amigos. Então o nosso acesso seria muito maior. Nós viramos parceiros, parceiros políticos e parceiros de amizade. Então o partido entendeu perfeitamente que às vezes, claro que é importante a questão partidária, a questão das coligações, mas que nós temos relacionamentos pessoais e situações locais que às vezes transcendem e estão acima de qualquer relacionamento partidário. Aqui em Botucatu o senhor faz dobradinha com quem? Aqui em Botucatu, nós temos uma dobrada oficial do prefeito João Cury, do meu irmão, que é muito agradecido, é muito grato, né, ao deputado federal Milton Monte, do PR de São Manuel, que inclusive é nosso adversário na esfera estadual e na esfera nacional na eleição. Mas o João é muito grato. E essa dobrada é uma dobrada oficial da cidade de Botucatu. O prefeito João Cury apoia, trabalha, pede voto e vota o deputado federal Milton Monte. Mas nós temos alguns partidos que trazem os seus deputados federais aqui para Botucatu. Apoiam a nossa candidatura como deputado estadual, esses 16 partidos, e alguns acabam trazendo. E praticamente quase todos eles ajudaram Botucatu nessa caminhada. Aí sim é uma condição do partido. Porque o partido, as lideranças partidárias já não fazem um trabalho para o deputado estadual do seu partido, porque estão fechados com o candidato da terra, com o candidato da cidade, que sou eu, Fernando Cury. Né? Então eles acabam tendo a opção de ter que trazer, até para mostrar um trabalho partidário, acabam trazendo o seu deputado federal para fazer um trabalho aqui na cidade. E grande parte deles, quase que na sua totalidade, foram parceiros da administração do prefeito João Cury no decorrer desses 5 anos e meio. E é natural que a gente acabe recebendo, acabe abrindo os braços para esses deputados. Até porque a discussão de deputado federal, de Brasília, é uma discussão muito maior, é um outro patamar, são outras ideias, né, outros valores, é um cargo um pouco mais longe, um pouco mais distante. Ajuda a Botucatu, manda verba, manda emenda, claro, né, nos projetos que o João, você sabe muito bem, Júnior, que Botucatu foi a 4ª cidade do Brasil a mais receber recursos do governo federal, mesmo sendo de um partido, o principal partido de oposição. Isso tem trabalho de deputados federais, como, por exemplo, na época o ministro Orlando Silva, que hoje é candidato, né, que mandou mais de 5 milhões de Botucatu, a Praça da Juventude lá na Coab. Como é que pessoas aqui de Botucatu não vão trabalhar para Orlando Silva? O Arnaldo Jardim, deputado federal do meu partido, do PPS, fez uma gestão junto ao governador do estado de São Paulo para que a gente trouxesse o poupa-tempo aqui para Botucatu, o Bom Prato, né, que é uma conquista minha, do Fernando, com mais de 35 mil assinaturas. Como é que a gente não vai trazer, o Arnaldo Jardim aqui para ter trabalho em Botucatu, mandou 100 mil reais para a ação da cidadania aqui na cidade. Então, quer dizer, são deputados que fizeram parte da nossa história e do nosso trabalho aqui da administração do governo João Cury. E os partidos trazem. A gente, como bom anfitrião e um candidato a deputado estadual, acaba abrindo os braços e recebendo todos eles aqui na nossa cidade. Candidato, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer também a toda a sua equipe, que me atendeu muito prontamente quando eu solicitei essa entrevista. O senhor tem uma boa caminhada nos próximos 7 dias. Olha, Júnior, eu agradeço a você, agradeço a Rádio Criativa, agradeço a 4 Toques, a oportunidade de poder bater um papo, falar um pouquinho mais desse nosso trabalho. E queria falar para a população de Botucatu, que a população de Botucatu refletisse nesse momento, nesses últimos 9 dias, a partir de hoje são 9 dias para a eleição, qual é o candidato que vem fazendo um trabalho sério, 2 anos caminhando pelo estado de São Paulo, 2 anos caminhando pela nossa região, conhecendo os problemas, conhecendo as dificuldades, amassando barro, carregando piano, olhando no olho da população, caminhando os bairros de Botucatu, andando pelo comércio, conversando com as pessoas, indo nas fábricas, nas empresas, falando do nosso trabalho, parceiro do prefeito João Cury, parceiro da Câmara Municipal, parceiro do governador Geraldo Alckmin,
podendo unir forças para a cidade de Botucatu e para a região, e que tem vontade, tem reais chances de ganhar. Né? Trabalho em mais de 250 cidades, não sou um aventureiro, não sou um forasteiro, não estou aqui para brincadeira, estou aqui para ganhar a eleição e estamos aqui para trabalhar por Botucatu e trabalhar pela nossa região. Essa é a nossa vontade e tenho percebido que essa é a vontade da população de Botucatu.